Ser feliz no emprego. E aí, velho? O que você acha disso? A gente tem que ser feliz no emprego? Sei lá, eu acho que o que vendem mesmo assim com a ideia é de você ser feliz na vida como um todo, mas eu acho que não é uma necessidade e não é um sentido objetivo de você ser, e você arbitrariamente pode escolher ser isso ou não, e se você escolher ser e não conseguir, você tem que saber lidar com as frustrações. A gente tá falando então com o mesmo conceito de felicidade? Você Provável. conhece o meu, eu acho. O seu, como você é mais materialista, acredito que seja num sentido mesmo químico e tal. Exato. Uma porção adequada diária de prazer. Pra você, Endorfina, né? se motivar. Se motivar diariamente a fazer as coisas que você faz para continuar vivendo. Para dar motivação para continuar vivendo. Então é uma questão mais midiática, mais emocional, supervalorizada sobre como as pessoas escolhem seu emprego. Então, as pessoas podem simplesmente escolher não escolher o seu trabalho como uma fonte importante do seu prazer diário. Sim, podem. Uma coisa é você não ter um interesse em realmente ser feliz, ser realizado com o seu trabalho. E outra coisa é você estar num trabalho que lhe tortura. Porque se você está num trabalho onde você simplesmente não se importa se você está feliz ou não, você realiza as suas atividades e vai embora. Você é indiferente a isso. Então você não é infeliz. Você pode não estar feliz, mas você não é infeliz. Verdade. Você tá neutro. Agora, quando você está num trabalho que você é infeliz, um trabalho que você não gosta, e você tá por dinheiro ou por alguma outra razão que você não sabe nem explicar direito, aí a figura muda, né? Quando você, por exemplo, está numa situação onde você trabalha a semana inteira e fica muito ansioso para chegar ao final de semana para você poder de fato ser feliz, sabe? Ou você fica toda hora olhando pro relógio para ver qual hora vai ser o seu almoço, a hora de sair embora, porque você não aguenta estar no trabalho. É mais desgastante, né? Então isso sim é um problema. Agora, você simplesmente está num trabalho que não te traz realização ou que não te faz necessariamente feliz, isso em si não é um problema. Só é um problema se você fizer disso uma questão essencial, não é? Isso. É um pensamento interessante. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é crucial. Como ter uma espécie de pensamento neutro sobre o que você está fazendo? Eu acho que é você ser honesto consigo mesmo, você estabelecer o porquê você faz o que você faz. Parece um bom caminho. Racionalizar, não é? Racionalizar por que eu estou fazendo isso. Então, se eu acordasse às 7 horas, às 6 horas da manhã e fosse um emprego às 7 horas, tivesse que ir lá, bater o ponto e fazer, eu tinha que ter em mente de que eu vou, se você quiser fazer isso pelo resto da sua vida, uma hipótese, eu tinha que ter em mente que eu vou fazer isso o resto da minha vida e que eu estou fazendo isso em si, não para me sentir bem, mas para viver de uma forma confortável. E sua dose diária de prazer não é extraída disso, mas sim de coisas como relações humanas ou a arte, de certa forma, que você pode fazer o que quiser, o que mais lhe agrada, assim, que seja fora do âmbito acadêmico. Sim, sim. Eu fiquei curioso, tem algum trabalho que, assim, você imagina você fazendo e que seria algo meio que torturante? Algo meio torturante? Ah, sim. Envolvendo arte. Arte? Isso. Que tipo de arte? Uma pintura? Isso. Um teatro? Bem, eu não. Eu acho isso que sou muito prepotente, mas eu sou um artista. Bem. Deixe de ser modesto. Modesto é a vergonha que temos de admitir que realmente somos os melhores.
Ô louco. Aí já é exagero. Eu Enfim, acho que sim. tipo, eu sou um artista e particularmente eu não gosto de fazer um trabalho artístico relacionado a dinheiro, sabe? Alguém me pagar pra eu fazer algo. Porque eu sei que tem gente que faz, é profissão e eu respeito isso, mas eu particularmente não gosto disso. Porque pra mim é algo muito pessoal. Eu, Entendi. eu praticamente não faço algo assim relacionado à arte pra mim mesmo. Eu praticamente nunca faço. Então, os últimos desenhos que eu peguei pra fazer essas coisas foram tudo a pedido de outras pessoas que eu tinha consideração. Porque se eu não tivesse, eu também não faria. Então Independente você, se estariam me Uhum. oferecendo algo ou não. Então você faz questão de ser um amador. Sim, Porque se você assumisse uma certa responsabilidade de profissional com esse tipo de coisa, você inevitavelmente teria uma responsabilidade consigo mesmo de criar algo, não é? Seria algo mais algo mais do seu interior, vamos dizer assim, algo mais da sua síntese de consciência que não seria, acho que não é nem um pouco agradável, né, ter isso retirado e fadado como uma espécie de obrigação em que você tem que se forçar a ter uma obrigação consigo mesmo sobre determinada coisa que para você é mais confortável que seja amadora, não é? sim, eu acho que de certa forma objetifica algo muito pessoal e sentimental meu. Eu sei que tem gente que consegue separar as coisas e agir de uma forma tipo profissional, fazendo um trabalho artístico que desprende dessa questão. Mas o meu envolvimento com a arte em si, ela é totalmente depende dessa parte sentimental e tal. Eu perguntei como você se sente porque a derivação da minha pergunta anterior se baseia significativamente em entender, não é, a própria persona de que a pergunta, de quem a pergunta fala. Então, seria interessante que a pessoa se conhecesse para fazer as perguntas certas e das perguntas certas tirar a resposta de que tipo de emprego seria mais adequado para essa pessoa, né? Exatamente. Quando alguém, por exemplo, diz que você deveria trabalhar no que você gosta ou alguma coisa desse gênero, mas como essa pessoa conhece mesmo e pode falar o que você deveria ou não fazer, sabe? Uhum. Você pode ter mil e uma razões para justificar para você não fazer isso, entende? Sim, entendo. E até Mas, mesmo a forma de do que você julga, o que você gosta ou não pode ser diferente. verdade. Parece que há uma obrigação social em demonstrar afeto pelo emprego. Eu vejo isso. Talvez seja uma necessidade da própria população de se sentir o mais feliz possível a todo momento, como se a todo momento nós precisássemos ficar em êxtase. Uhum. Ah, as redes sociais vendem essa ideia, né? Onde todo mundo Vendo. é feliz. Sim. Não é à toa que o Estado não seria algo que me surpreenderia vender o mesmo tipo de promessa vazia. Agora, em relação ao meio profissional, a ideia também de você estar feliz está estritamente ligado com a sua produtividade. Bom, uma questão produtiva em relação ao quanto você produz assim no emprego que você trabalha. É um profissional feliz que faz o que gosta, pode trabalhar mais, trabalhar com mais qualidade, Verdade. Ou menos, né? menos, por quê? Porque se ele, por exemplo, tá numa questão mais confortável consigo mesmo, e não torturante, ele seria um profissional mais eficiente que alguém que tivesse sobre uma obrigação meio que desprazerosa diariamente. Então, aquela pessoa trabalharia menos, vamos dizer assim, e produziria mais do que uma pessoa que trabalha na mesma constância de tempo e produziria ainda menos que a outra. Aham. O seu trabalhar menos, então, que você diz, é em questão do esforço, né? De A própria frequência, isso. pessoa julgaria
que estaria se esforçando menos até. Porque pra ela não ia nem Exatamente. considerar como um esforço fazer o que ela faz. Seria algo mais como andar de bicicleta mesmo. Você pega o jeito e acaba meio que não fazendo tanta diferença assim no final do seu dia. Quando você dorme na sua cama, em vez de sentir dores na lombar e acordar precisando de um ortopedista no dia seguinte, você simplesmente acaba meio que, bom, evitando boas contas em um hospital. Exagerei um pouco, mas sei lá, é um destino meio trágico, sabe? Você trabalhar e acabar ferrando o próprio corpo ou a própria mente. É o que acontece, né, bastante. Tem até a ideia de você pagar um adicional de insalubridade, né? É, Que nada mais é do que justamente essa ideia da empresa, né? De saber que ela está prejudicando você fisicamente em algo, eu pago a num sua conta no trabalho hospital. que vai te causar algum dano permanente, parcial ou não, ou até mesmo risco de sua vida. Então ela mensalmente te dá um pouco a mais do seu salário por causa disso. Uhum. É o que não compensa de jeito nenhum, já que qualidade de vida não pode ser substituída facilmente por dinheiro. São questões muito Exatamente. individuais. É bem complexo isso. Mas a síntese em si é simples, conhecer a si mesmo. Não é fácil. Principalmente não é fácil fazer as perguntas certas. Porque para mim, a pergunta certa seria: que tipo de vida eu quero ter? Bom, se eu tivesse uma espécie de, sei lá, clone imaginário, eu me fizesse essa pergunta, eu diria que seria uma vida suficientemente agradável para eu não precisar ter problemas com uma saúde física e mental. Você não quer muito nem pouco, você se satisfaz com uma quantidade adequada para viver a vida de uma maneira medíocre, vamos dizer assim, da qual isso parte de mim, que a necessidade de ganhar mais, mais e mais dinheiro não se atenua, mas ela não aumenta com o tempo. Ela se mantém estável num objetivo e ele fica nesse objetivo, porque para mim buscar mais e mais e mais acaba meio que perdendo sentido se eu vou ter que me esforçar ainda mais e a recompensa não vai ser tão produtiva quanto se fosse nessa estabilidade que eu tenho agora. Mas depende, muita gente quer coisas bem específicas. Algumas pessoas devem querer algo próximo ao que eu penso ser uma coisa meio que ideal, outras pessoas querem algo mais parecido com uma fama, talvez, algo como ser notado, ou, ou talvez até mesmo uma questão mais de crescer e se tornar algo mais utópico. Você querer ser algo que não é possível ser. Então você seria o tipo de pessoa que sempre estaria buscando cada vez mais as coisas, mas não teria um fim em si. Você só estaria caminhando por uma crescente jogada de esforços, em que você acabaria não colocando um fim na sua jornada, no sentido de objetivo, mas sim uma busca ambiciosa, progressiva por, bom, o que você achar mais adequado para você. Isso para mim seria bastante cansativo. Eu não me imagino sendo esse tipo de pessoa. E você? Tem alguma coisa a dizer? Eu sou um cara medíocre nesse sentido de idealização. Só buscando mesmo um conforto. Só isso, apenas isso. O que você acha de gente como a gente, hein, velho? O que você acha? Pra mim, é pessoal normal. Pois é, né? Isso é normal, é estranho, velho. Porque quando você fica na internet, né, você fica exposto a várias pessoas incríveis, né? Então, meio que ser normal é ser algo ruim, sabe? Anormal. Aham. É. Tipo, tem. É que nem agora, né? A gente tá na pandemia, né? Hum, E aí tem muitos profissionais que estão de home office. verdade. E aí nesse home office, você olha na rede social, você vê gente que tá fazendo seu trabalho em casa, tá aprendendo um novo idioma,
tá fazendo um curso de programação, tá fazendo 1.500 daqueles cursos que oferecem de graça por aí, e tá fazendo exercício em casa, atividade física. O cara é, tipo, praticamente o Superman, né? E É, aí você tá na sua casa e você mal e mal consegue fazer o seu trabalho. E aí você vê um cara fazendo tudo isso, sabe? você se sente bem inferior, né? Uma Sim. pessoa se sentiria assim. Então é meio que sempre pegam um caso exagerado, uma pessoa que na verdade é tipo, meio que uma exceção e tenta vender ela como uma regra, sabe? Tipo, Uhum. principalmente esse lado mais de coach mesmo, pegam os bilionários, os gênios, os caras que inventaram alguma coisa ou revolucionaram a indústria e pegam casos muito isolados dele e tenta vender essa ideia como se você fosse desse modo também, você seria assim ou poderia ser assim ou algo assim, sabe? Uhum. É meio que uma idealização para as pessoas, bom, gastarem seu dinheiro de certa forma. Eu vejo assim. Se você tem esse tipo de idealização, é bastante perigoso você encontrar pessoas que não são muito agradáveis. Eu já encontrei esse tipo de pessoa. Não é o tipo de pessoa que você possa usar de uma racionalidade meio que direta. Seria mais o tipo de pessoa que se contenta em falar o que quer e é isso. É, porque aí ela pode se jogar no escudo, na muleta de ser o ponto de vista dela e pronto, acabou. Pois é. De certa forma é uma verdade, mas isso meio que encurta muito a discussão que poderia ser proveitosa para ambos os lados. E para muita gente ainda. É. O importante é saber que a maioria, a imensa maioria, é medíocre. Mas isso não é uma coisa necessariamente ruim. Sim, Esse é o ponto. Tudo bem você ser medíocre simplesmente pelo fato de querer algo que não seja espetacular. Você tem uma espécie de objetivo, tudo bem, faça o seu objetivo. Mas se você entender que ser medíocre não é ruim, necessariamente ruim, eu acredito que isso em si vai fazer bem para você. Porque quando você entende, você toma escolhas melhores. É assim que eu vejo a situação para pessoas que têm dúvidas sobre o que querem fazer da vida, sabe? Mesmo que para mim não seja algo muito objetivo, eu tento seguir esse mantra. Não é uma solução imediata que resolve todos os problemas. É meio que uma espécie de guia em que você vai testando a prova. Você se arranha algumas vezes para descobrir algo que realmente lhe deixa confortável. Mas você vai filtrando aos poucos, e meio que o que mais se adequa a você, naturalmente vai se mostrar. É isso que eu acredito, sabe? a ideia é mesmo de autoconhecimento, né? De um autoconhecimento genuíno e não É, um, um e-book de autoajuda. É até estranho, né? Um livro desse chamar de autoajuda se é outra pessoa que tá te ajudando. exatamente. Nesse ponto, a pessoa que mais pode entender você é justamente você. Ninguém pode entender mais do que a pessoa que está dentro desse corpo, que sente as coisas 24 horas por dia e que sempre vai sentir até a morte. Tem outra pessoa. Eu vejo dessa forma, mas tem um problema. É que para isso você teria que ser muito honesto consigo mesmo. A honestidade pesa, né? Pesa muito porque é aquela questão, sabe? É muito comum você ver um tipo de pessoa que ela é ótima para dar conselhos na vida dos outros, sabe? Tipo, a pessoa ela dá um conselho de amoroso para alguém, mas a vida amorosa dela é uma bosta e ela não sabe lidar com porra nenhuma quando o assunto é com ela. Porque é mais difícil É, se jogar assim, sabe? sim, sim. Eu lembro que você acabou dizendo de que ser honesto é difícil.
Mas assim, quando eu disse que é difícil para as pessoas serem honestas consigo mesmo e tal, não, obviamente não significa que é impossível. Apenas que para Claro, a claro. maioria isso é um Não, desafio. pois é. E por que é um desafio? Porque mostraria para si mesmo que ela pararia de se enganar sobre determinada coisa. E por que isso machuca tanto? Porque parar de se enganar é complicado. Porque meio que despreza totalmente a expectativa de ser aquilo que você não consegue ser. Então, ou de uma forma de pensar, vamos dizer assim. Eu imagino tipo um jogo de corrida onde você pode jogar com todas as configurações de ajuda ligadas. E quando você pega para se autoconhecer e descobrir esse tipo de coisa, você meio que vai desligando essas configurações, essa assistência para fazer curva, para frear, você desliga ela e acaba dependendo mais de si mesmo. Você não tem algo que você se apoiava antes, alguma ideia, alguma fé, algum conceito ou qualquer outra coisa assim. É uma boa analogia. Eu entendo mais como uma espécie de expectativa que você deseja inconscientemente, e que você acaba meio que adaptando para a sua vida prática em ações cotidianas. Então, quando as pessoas dizem, por exemplo, olá, tudo bem? Como vai você? Você inconscientemente, se você fosse honesto, você provavelmente diria, eu sendo honesto, provavelmente eu gostaria de dizer algo meio que profundo. Então eu posso ser honesto de outra maneira. Eu só digo, estou respirando. Por quê? Porque é simples. Porque não tem absolutamente nada a mais do que realmente precisa ter. Mesmo com essa honestidade, você meio que acaba desejando contar para essa outra pessoa como você realmente está se sentindo. Então, meio que ser honesto não vai corresponder às suas expectativas sobre como você quer fazer as coisas, como você deseja fazer essas coisas. Então a gente mente. A gente mente ou pelo menos omite as coisas que desejamos que não sejam reveladas sobre nós, porque se fosse, a gente se sentiria mal por estar sendo reveladas. É assim que eu vejo, analogamente ao seu pensamento, sabe? Mas o ponto de honestidade é que você falou que é difícil, e é justamente por ser tão difícil que existe esse tabu de emprego. Porque os mais comerciais vendem uma propaganda ideal, da qual você tem esses mecanismos que você acabou de dizer, esses automáticos aí. Então você vai desligando esse automático e você precisa de uma base sólida, uma base que sustente você o suficiente para não precisar dessa forma de ajuda que eu penso que é essa idealização da sociedade. Você acaba meio que se tornando algo, algo único, algo mais original, algo mais como você. Mas tipo, que nem quando você tava falando da questão de você responder um oi, tudo bem, sendo uma mentira você dizer que está bem, sendo que na verdade você não está. Mas assim como nessa questão, como a que você acabou de falar sobre o emprego, também tem uma questão de camadas, sabe? A gente não é uma coisa só e nosso ambiente não é um só. Então a gente pode Sim, ter camadas, níveis internos e por mais que você mentir sobre um tudo bem fosse uma mentira no primeiro nível ali, na parte mais seca que você analisasse, se fosse com um olhar mais profundo, ainda mais interno sobre si, você poderia perceber que você não queria se abrir para essa pessoa. E essa resposta que você está dando é uma resposta que vai inviabilizar que você tenha um diálogo mais profundo com ela e que você se abre com ela porque você não quer isso. Então, de exatamente. certa forma, você está sendo honesto. Bom, isso partindo do princípio que se você entrar por uma questão
unidirecional primordial da qual você quer exalar o seu sofrimento e contrariamente tem uma outra questão que seria evitar um tipo de contato da qual você não teria que expor sua intimidade para pessoas desconhecidas, meio que tem uma espécie de força que balanceia as coisas. Então eu não diria que ser honesto seria ter que escolher entre uma das coisas, mas ter que admitir que você queria dizer alguma coisa, mas para a pessoa certa. Sim. De todo jeito você vai querer. Você vai querer alguma coisa. Então você mente ou omite porque suas expectativas não vão ser cumpridas se você dizer a verdade. Não vai ser adequado. É assim que eu vejo as expectativas. E como ser honesto com você mesmo é difícil. O problema da expectativa também acarreta numa questão de ansiedade, né? Um puxa muito rápido pro outro. Você fica sobre uma tensão de você querer contar isso ou algo assim. E você vai carregando esse sentimento, né? Esse estresse emocional, psicológico. E isso acaba que dá o efeito do burnout, né? De você chegar uma hora e estourar. Exato, de uma questão de insanidade mesmo. É por isso que muita gente confunde uma expectativa muito baixa com apatia, com uma espécie de frieza extrema da qual não se sente nada, sabe? Sim. Então, para manter uma espécie de sanidade, é preferível que você seja honesto consigo mesmo e, ao mesmo tempo, mantenha suas expectativas baixas, porque aí, bom, logicamente você se decepciona com uma menor frequência. E isso vale para a vida em muitas situações. É o que eu faço geralmente quando eu estou entediado. Eu acabo meio que conseguindo me distrair facilmente com outra coisa, até mesmo com os próprios pensamentos. E o sono acaba regularizando qualquer tipo de coisa que possa estar no lugar errado. Então, mas essa questão de você estar entediado e conseguir se entreter com os próprios pensamentos também é algo que eu aplico na questão do trabalho mesmo. Quando você me perguntou de um trabalho que não te traz necessariamente felicidade ou realização. Você ocupa seu tempo pensando, né, com coisas à parte do trabalho, né? Não é necessariamente algo que você precise fazer como se fosse seus últimos esforços de vida. Eu não concordaria com esse tipo de ação diária. Um pensamento meio que estoico, né? É mesmo que você esteja no inferno, você esteja preparado mentalmente para passar por isso, sabe? Uhum. Então, se você tem esse tipo de preparação, se você tem esse tipo de determinação, você não tá num trabalho que não te traz felicidade ou satisfação pessoal, é meio que não significa nada, sabe? Meio que não significa nada. Só significa que você não tá ganhando nem perdendo nada. Somente isso. Isso considerando apenas nessa questão, mas até mesmo para você estar até mesmo por você estar nesse trabalho, você pode estar como um plano futuro, um pensamento mais a longo prazo, que vai te Sim. trazer também satisfação pessoal, felicidade e afins. Ou indiretamente também possa trazer. É Verdade. que também Mas tem uma questão muito imediata de você querer ser feliz, né? Tem que ser agora e tal. você meio que, se você viver uma vida que se acostume de sensações com uma frequência muito alta, então você meio que vai ter que ter esse tipo de trabalho da qual você se sinta bem em qualquer coisa que faça. Não seria algo meio automático. Você precisa sentir alguma coisa. É necessário meio que, se você quiser algo mais automático e menos emocional, se livrar de hábitos que sejam frequentes na sua vida, principalmente esses, dessa essa questão de frequência mesmo. Então, você tem que se adaptar, né? Se adaptar à vida que você quer.
Engraçado que cada coisa que você faz na sua vida influencia diretamente o próximo dia da sua vida. Então, você, mesmo que não queira, está fazendo o seu dia seguinte. Sim, sim. Então, se eu fosse finalizar, eu diria que a todo mundo que conheça a si mesmo, conheça o máximo de você e faça as perguntas certas sobre... Olha só, essa não é a frase do... Nossa, agora eu esqueci o nome Sócrates. dele, calma. O... Não. É o Oráculo de É Delfos, não? verdade. Tem isso em God of War, apesar de não ter nada a ver com o assunto, mas é da hora. Ei, mas é sério, mas é sério. Conheça a si mesmo e faça as perguntas certas. Que aí pelo menos eu posso dizer que você vai tentar responder essas perguntas. E dependendo da resposta, eu diria que você está bem encaminhado para escolhas que você quer fazer na sua vida. E das quais você não vai se arrepender. Ok. Não tem jeito melhor do que terminar um podcast com uma frase... Uma frase dessa. Você que me deu o peixe, então eu vou fazer o seguinte. Por que você não termina esse podcast com alguma coisa super épica? Não, dessa vez eu não te dei peixe nenhum. Não. Foi você que Foi eu que terminou. terminei. Então você não quer terminar com uma super frase mega Sim. épica, assim pra melhor. Ah, você Eu não quer, não. cara? Você não quer se destacar no seu podcast? Ah, foda-se a ti mesmo. Termina assim, mano. Termina assim. Ah, vai ficar ótimo assim. Ah, tu tá gravando, é?